Um ano conturbado com crise econômica, aumento da fome no país, avanço de notícias falsas e ameaças à democracia, mas que se encerra com esperança de reconstrução. O balanço de 2022 foi traçado pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino Martinha. Acompanhe agora a entrevista. Martim, o ano de 2022 foi duro, né? A inflação corroeu o poder de compra do brasileiro, voltamos a um número alto de brasileiros vivendo em situação de miséria. O Brasil voltou ao mapa da fome, da extrema pobreza. Foi um ano difícil para o trabalhador brasileiro, não é mesmo? Sem dúvida, foi um ano muito difícil. A gente pega aí todo esse período, tivemos uma pandemia, né? Um governo acabando, né, com as questões sociais, isso também o problema de salário, desemprego, e passou um ano aí muito difícil, aquele ano que a gente torce para terminar mais rápido, né, e buscar uma nova expectativa. Mas eu acredito que vamos partir agora para o ano que vem, nova vida, novo tempo, e vamos buscar as saídas necessárias para tirar o país dessa situação e voltar a crescer. É o crescimento econômico que vai motivar, né, toda a situação para que a gente possa poder distribuir renda, gerar mais emprego, só assim a gente tem essa expectativa de um ano melhor e de anos melhores aí para frente. E a Folha de São Paulo revelou que o governo Bolsonaro sumiu com mais de 120 mil famílias que estavam na fila do benefício Auxílio Brasil. Jogaram para debaixo do tapete para vender a ideia de que o programa estava atingindo todos os brasileiros necessitados. Esse governo realmente foi um desmonte na área social, né, Martim? Nas áreas sociais, em todos os aspectos, foi mentira o tempo todo, foi um desastre, né? Quer dizer, omitindo coisas, mentindo em outras. Então a gente viu, né, esse descaso, né, com o povo brasileiro, né? A gente não dá nem para dizer que isso daqui foi governo, isso foi um desgoverno, né? Um exemplo para nunca mais ser seguido no nosso país, né? Então são coisas mesmo de ditadores, de pessoas irresponsáveis, individualistas. Então a gente viu tudo isso acontecer, né? Felizmente, né, a gente conseguiu mudar, né, não temos mais esse governo a partir do ano que vem e acho que nós temos que fazer tudo diferente, né, do que foi feito nesses últimos 4 anos. Martim, ainda nesse balanço aí de 2022, né, o ano também foi difícil na política, eleições com muita desinformação, ataques à democracia. Qual o seu balanço nessa área? Sobrevivemos, mas foi um ano duro. Sim, por isso que nós sempre batemos numa tecla há várias décadas e que a gente só consegue transformar, mudar as coisas quando o povo brasileiro tiver mais consciência e mais conhecimento político. Não basta só ter informação, nós precisamos ter formação para saber analisar, filtrar as informações e entender o que é melhor e o que não é melhor para o povo brasileiro. A gente vê que muita gente foi iludida, né? Muita gente, né, quando começa a perceber as coisas, verificar, vai mudando de posição. Eu conheço muitas pessoas que eram radicalmente em favor, né, esse governo e foi chegando agora no final, né, hoje, né, pensando totalmente diferente, né? Então, por isso que é necessário, quer dizer, a formação política, né, a formação da consciência, né, a clareza das coisas, né? Quer dizer, isso a gente vê em todos os setores da sociedade. Não é só uma falta da pessoa ser mais alfabetizada ou ter estudado em melhores escolas. Não basta isso, né, para ter formação política e você ter entendimento do que é melhor, do que é democracia, do que é viver um povo unido, né? Que a gente viu aí praticamente aquilo que se discutia dois Brasil, né? Brasil de um lado, do outro, a pregação do ódio, né? Porque isso é uma coisa mais fácil, né, de você fazer, ter ódio das pessoas, achar que tudo está errado, porque tem culpados por tudo, né? E, na verdade, a grande maioria do povo brasileiro vive uma situação difícil, né? O pessoal fala, não adianta, qualquer governo que vier, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. Sim, lógico, tem que trabalhar. Mas tem alguns governos que você não vai conseguir nem trabalhar, nem emprego, nem condições de trabalhar. Então é importante que a gente conheça isso, tenha esse sentimento mais forte, mais profundo, para saber o que é a importância de uma nação, o que é a religião, né? O que é democracia, o que é partido político, né? Para a gente poder viver melhor.
E, Martinho, o Supremo está analisando a constitucionalidade do orçamento secreto. Está na hora de acabar com esse mecanismo de negociação com os parlamentares criado pelo governo Bolsonaro? Você acredita que o Lula vai conseguir acabar com isso? Eu acredito que sim, Eu acho que você tem, dentro da democracia, é preciso que você tenha respeito aos poderes, mas, quer dizer, não significa que um poder tem que, seja judicial, seja a Câmara, né, o Senado, que é o Legislativo, seja o Executivo, que tenha coisa secreta. Por exemplo, você governar com algo secreto, né, é um absurdo, quer dizer, não dá para você permitir isso dentro de uma democracia. Esse debate tem que ser feito também, eu acredito que tem que mudar. Se você precisa, tem verbas aí para os deputados, né, as verbas foram criadas para eles poderem fazer melhorias em alguns setores, na saúde, nas regiões deles, nas suas bases e tal. É possível ter essas coisas, mas que a população saiba o que é, quanto é e o que está se fazendo com essas verbas, né? Afinal de contas, é dinheiro público, né? Então, eu acredito que isso daí tem que acabar, né? Lógico, depende do legislativo. Mas eu acredito que a pressão popular ela tem um peso nesse sentido, de acabar com isso daí, porque o que criaram isso daí foi uma das coisas mais absurdas, né? E de um governo que falava totalmente o contrário, contra o Centrão, contra esse tipo de coisa e fazendo as coisas, né, sem o povo saber. Quando você descobre uns absurdos desses. Então isso aí tem que acabar. Martinha, e a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Economia, como que você viu? Eu vi de um lado bom, sabe, que eu tenho visto assim, o Haddad se posiciona muito coerente, muito firme. Nas disputas eleitorais, ele sempre tendo bastante clareza, bastante firmeza, responsabilidade. E eu acredito que um ministério como esse, ele precisa, assim, eu acho que o presidente da República, eu acho que a indicação do presidente Lula, ela vem do fato de você ter uma pessoa comprometida com o governo, comprometida com aquilo que se estabelece, com a proposta, né, de governo. Eu acredito, nesse sentido, eu acredito que o Lula acertou, porque o Haddad é uma pessoa que ele tem esse perfil, né? E eu acho que talvez pode ser que eles pensaram que já teve um Palocci e não foi muito bem. Então acho que o Haddad ele é totalmente ao contrário, totalmente diferente, então eu acredito muito no perfil dele. E a volta do Ministério do Trabalho com talvez Luiz Marinho à frente da pasta? Também eu fiquei muito contente, muito feliz com a indicação, porque o Marinho foi metalúrgico, dirigente sindical, enfrentou várias barras de negociação com grandes montadoras, foi prefeito de São Bernardo, com qualidade excelente, né, com um governo bem popular e democrático, foi ministro da Previdência, não me lembro agora se foi do Trabalho também, me parece que foi. E, então, você é uma pessoa mais qualificada. Eu acho que tem apoio de todo o movimento sindical, movimento político, né? E eu acredito que ele tem também uma pessoa que o presidente confia bastante, tem sido muito leal, e isso conta muito, além do conhecimento dele, know-how que ele adquiriu nesses longos anos de experiência, então está muito bem representado. Martinha, estamos encerrando o ano, queria que você deixasse a sua mensagem para o trabalhador brasileiro. A mensagem que, assim, nós tivemos 2 Copas do Mundo, na minha opinião. Uma a gente perdeu, e foi o Brasil foi desclassificado, lamentável. A gente estava torcendo bastante, mas teve uma Copa que nós ganhamos, acho que a eleição do presidente Lula foi para nós uma Copa do Mundo. Né? O amor venceu o ódio, e se Deus quiser, com todas as dificuldades que o Brasil sempre teve, mas o companheiro Lula tem uma capacidade extraordinária de fazer política, de habilidade, de conversar com todos os setores. Ele já está dando uma demonstração disso antes até de assumir. Aí na diplomação ele falou muito que o pessoal fica aí nessas coisas todas, especulação. Ele falou, poxa, mas no meu tempo banqueiro ganhou dinheiro, agronegócio nunca ganharam dinheiro na vida igual ganharam no meu governo. Então, eles não têm motivo de estar em pânico, né? Eles têm que ajudar o Brasil e deve ajudar o Brasil a crescer, porque todo mundo tem que crescer juntos. E principalmente aqueles que mais necessitam, os que estão aí passando necessidade, passando fome. Nós não podemos ter um Brasil rico com 40%, 30% da população passando fome, senão não é um país rico. Um país rico tem que respeitar os mais necessitados. Então era isso, eu desejo a todos e a todas, a vocês também, um abraço fraterno, um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, se Deus quiser nós vamos ter. Um abraço.